Boa noite, irmãos. A paz do Senhor Jesus a todos. É com grande carinho e amor que, neste momento, eu venho aqui deixar uma mensagem para o seu coração e para o meu coração. Eu tenho certeza, irmãos, que nessa noite o Senhor, Ele vai nos ensinar sobre a maioria dos problemas espirituais que desenvolve aí um destruidor da nossa alma, um destruidor da nossa vida, do nosso trabalho, dos nossos sonhos. E eu tenho certeza, irmãos, que muitos falam da invasão dos gafanhotos de uma forma que vai mexer só com o seu bolso, só com aquilo que você trabalha, pelo seu trabalho. E muitas vezes nós esquecemos que há um contexto geral, que nós precisamos entender por que muitas vezes o destruidor tem destruído algumas particularidades que colocamos e não entendemos por que não dá certo. E eu quero nessa noite poder te ensinar, através desta mensagem, que se encontra no livro de Joel, capítulo 1, versículo 2 em diante, aonde a palavra ela vai nos ensinar sobre tudo aquilo que nós precisamos aprender, porque algo do Senhor para a nossa vida está alinhados, está bem apurados, para que nós possamos vencer o destruidor de muitas coisas que colocamos as mãos. E às vezes você tem estado com planos e projetos, mas não tem dado certo porque existe um destruidor sobre a sua vida. E eu quero nessa noite poder te orientar. Mas antes de entrarmos aqui no contexto desta palavra, eu gostaria de orar por você, eu gostaria aqui de orar pelos pedidos de oração. Hoje é segunda-feira, dia 15 de novembro, um feriado, aonde muitos estão viajando e outros estarão aqui ouvindo essa mensagem para que o dia de amanhã ele possa ter vitória. Às vezes você tem estado à procura de um trabalho, mas não entende por que as portas não se abrem. Mas nessa noite eu quero aqui ensiná-los por que as portas não estão abertas no seu negócio, no seu trabalho, por que você tem entregue currículos e não tem acontecido. Mas eu quero aqui, antes, poder te orientar. E eu tenho certeza que o Senhor falará contigo através desta palavra. Então, curve o seu semblante onde você estiver. Pense no seu maior problema, aonde o destruidor tem destruído, em todos os sentidos. E eu quero aqui poder te abençoar, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Pai, nesse momento eu quero aqui trazer esta mensagem para poder dividir, Senhor, aquilo que o Senhor colocaste no meu coração, para poder ensinar este povo que existe muitas vezes um destruidor da nossa vida, dos nossos negócios, dos nossos projetos, que tem destruído cada um. E muitas vezes não entendemos por que as coisas não têm acontecido. Porque existe, Senhor, um destruidor na vida daquele que não tem entendido. E nessa noite eu quero aqui te pedir, Senhor, que o Senhor venha abençoar mais uma vez essa palavra. E que da mesma forma que o Senhor colocaste ela no meu coração e revelaste essa mensagem, eu quero aqui poder dividir com esses irmãos. Que eles aprendam da mesma forma que eu tenho aprendido a cada dia. E venho aqui também, Senhor, orar, não só pela minha vida, mas pelos pedidos de oração, por todos aqueles que têm depositado a confiança no Senhor, através de um ente que precisa de uma cura, de uma transformação, de uma libertação. Aqueles que têm um parente encarcerado, porque foi injustiçado, Senhor, pelas mãos dos homens. Mas eu creio que o Senhor fará justiça aonde há justiça. Então, Senhor, vá de encontro a todos que têm pedido na madrugada, que têm pedido ao Senhor durante o dia. Eu tenho certeza que o Senhor falará profundamente no coração de cada um. E é isso que lhe peço, Senhor, neste momento. Me dê a direção mais uma vez desta mensagem, e que esta mensagem ela venha estar diante
de todos. E é isso que lhe peço ao Senhor. E oro nesse momento. Dirija este culto a partir de agora, Senhor, pela grande misericórdia que o Senhor tem sobre nós. Em o nome de Jesus, eu quero aqui agradecer este momento, para a honra e a glória do Teu santo nome. Em o nome de Jesus. Então, irmãos, a palavra do Senhor diz assim no livro de Joel, capítulo 1, versículo 1 até o 5, que diz assim: a palavra do Senhor, que foi dirigida a Joel, filho de Petuel, diz assim: ouvi isto, vós, anciãos, e escutai, todos os moradores da terra. Aconteceu isto em vossos dias, ou também nos dias de vossos pais. Fazei sobre isto uma narração a vossos filhos, e vossos filhos a seus netos, e os seus filhos destes a outra geração. O que ficou do gafanhoto cortador, comeu o gafanhoto migrador. O que ficou do gafanhoto migrador, comeu o gafanhoto devorador. E o que ficou do gafanhoto devorador, comeu o gafanhoto destruidor. Despertai, bêbados, e chorai. Gemei, todos que bebeis vinho. Gemei por causa do vinho novo, porque foi tirado da vossa boca. E uma nação poderosa e inumerável veio sobre a minha terra. E os seus dentes são dentes de leão, e tem presas de leão. Amém, irmãos? Olha que palavra abençoada, irmãos. Eu digo abençoada porque ela nos ensina como fazer para se afastar do destruidor, para se afastar das coisas malignas que têm se alojado sobre cada família hoje em dia. Às vezes você vê o destruidor, mas do seu salário, da sua renda, mas você não vê o destruidor que tem assolado o seu filho, a sua filha, o teu esposo, a sua esposa, que tem colocado empecilhos para que você não cresça no seu ministério. E nessa noite eu quero aqui poder deixar essa palavra para você. Você que tem buscado a Deus uma resposta, e que esta resposta vem através desta mensagem. E eu tenho certeza que o Senhor falará contigo através dela, em o nome de Jesus. Então, irmãos, o profeta Joel, nessa época ele anunciou uma grande destruição usando a figura do gafanhoto como um símbolo. Então o profeta Joel profetizou num tempo de decadência espiritual, durante o período do rei Joás. Quando ainda era criança, a rainha Atalia usurpava do trono. O texto não diz que se os gafanhotos, irmãos, foram uma visão do profeta ou um fato real que aconteceu naquela época, mas poderia se refletir a eventos comuns naquela região na época, quando as lavouras eram atacadas por gafanhotos, para nos ensinar nos dias de hoje a exemplificar, irmãos, o caos que o povo vivia naquela época e muitas vezes você tem vivido. Então, como estão os gafanhotos na sua vida? Como estão os gafanhotos que têm tirado a sua paz? Então vamos entender, irmãos, através dessa palavra e dessa mensagem, o significado de cada um dos 4 tipos de gafanhotos descritos pelo profeta Joel. A mensagem sobre os gafanhotos, irmãos, ela quer nos ensinar. O profeta Joel, ele teve a missão de despertar o povo à obediência, fazendo-os observar o que acontecia ao seu redor, tirando lições para a sua vida. A aplicação dessa mensagem, desse culto, irmãos, eu vou dizer como um culto, para nos ensinar. Ele usa essa figura do gafanhoto para que possamos entender as diferentes formas que muitas vezes você vem atravessando. Mas há um consenso, irmãos, que o que o gafanhoto faz é objetivo para repreender a desobediência do povo. É isso que a palavra tem dito. É isso que a palavra quer nos ensinar nessa noite. Então, irmãos,
nessas quatro mensagens sobre o profeta Joel, que nos ensina sobre o gafanhoto, existe um sentido moral das coisas, irmãos. Joel, irmãos, o profeta Joel, ele inicia seu texto chamando a atenção do seu povo. Ele diz assim: narrai isto a vossos filhos, e vossos filhos o façam aos seus filhos, e os filhos destes a outra geração, que são os nossos netos e bisnetos. Então o profeta, irmãos, avisa que a história devia ser contada pelas famílias ao longo do tempo, para que não se esquecessem das lições que já tinham vivido. E muitas vezes você não tem orientado seus filhos da lição do que Deus tem te orientado e tem te ensinado. E o que estava acontecendo naquela época, o profeta Joel, ele diz também, repreende o pecado da embriaguez no meio do seu povo. Então tem um sentido profético, irmãos, nesta palavra de Joel. Os gafanhotos eram um símbolo de multidão e exércitos em várias passagens bíblicas. Quando Joel diz que veio um povo contra a minha terra, poderoso e inumerável, ele refere-se a um grande exército que poderia estar avisando profeticamente sobre uma sequência de invasões que o povo de Israel sofria naquela época, com 4 grandes exércitos: os assírios, os babilônicos, o medo-persas e os romanos. Então, irmãos, vocês precisam entender que o Senhor quer nos alertar nessa noite. Então, se nós pararmos para pensar no sentido histórico, o profeta Joel, ele narra que o campo está assolado e a terra de luto, porque o cereal está destruído, e a vide se secou, e as oliveiras se murcham. Então, irmãos, é possível que tenha acontecido uma praga de gafanhotos, e o profeta então usa como exemplo para essa mensagem, para nos ensinar, descrevendo literalmente, irmãos, sobre uma devastação. Às vezes você tem passado uma devastação, porque os gafanhotos têm atacado a sua vida, têm atacado a sua família, têm atacado o seu trabalho, têm atacado o seu ministério, e você não tem dado conta do que está acontecendo. Então, consequentemente, irmãos, vem a fome da palavra de Deus. E quando ele escreve e nos relata sobre esse marco histórico, você pode ter certeza, irmãos, que poderia ter sido o ponto de partida para a mensagem profética de Joel, chamando o povo para o arrependimento. Então você precisa se arrepender por muitas coisas, para que você possa estar de volta no caminho. E quando nós estamos sobre uma profecia, entra o sentido espiritual. A profecia de Joel, irmãos, também tinha um propósito espiritual de chamar o povo ao arrependimento. E quando saíram do Egito, Deus livrou o seu povo das pragas, inclusive dos gafanhotos, que frequentemente são usados como símbolo do castigo divino que o Senhor fazia através de Faraó, que frequentemente o apóstolo João narra numa visão, irmãos, apocalíptica, de gafanhotos, que está lá no livro de Apocalipse, capítulo 9, versículo 3. Ele estava usando uma linguagem semelhante à de Joel, ao dizer que esses gafanhotos tinham dentes como de leão, simbolizando o seu poder de destruição. Nesse texto apocalíptico, que foi referido-se agora, os gafanhotos representam o poder demoníaco, saindo do abismo, e sua aparência é aterrorizante. E muitas vezes você tem deixado o demônio aterrorizar a sua vida, e você não tem feito nada, porque você tem sido fraco espiritualmente, você não tem buscado o caminho certo.
Então, quando o profeta Joel e o apóstolo Paulo nos ensina na palavra, ele quer que nós voltemos os olhares para o Senhor. Então, irmãos, começa se apoderando-se, irmãos, da possibilidade que você muitas vezes não interpreta desses gafanhotos que têm estado sobre a sua vida. E o profeta Joel, ele quis nos ensinar a compreender aquilo que é moral de ser chamado de uma reflexão. O sentido profético se referindo às invasões de exércitos inimigos, irmãos, que destroem todos os dias a nossa terra, a nossa plantação. Então o fato histórico, irmãos, de um enxame de gafanhotos que destrói as lavouras e por fim, ele quer dizer sobre uma mensagem espiritual visando o arrependimento, que muitas vezes você não tem dado-se conta desse arrependimento. Então os tipos de gafanhotos, irmãos, eles nos simbolizam a pensar, a poder colocar em prática o arrependimento, que muitas vezes você não entende. Mas no texto original, irmãos, da Bíblia, é possível entender, irmãos, que o profeta Joel não está falando de tipos diferentes de gafanhotos, e sim da lagarta, o gafanhoto adulto, a lacusta e o pulgão, que são fases da vida de um gafanhoto, que está lá no livro de Levíticos 11, 22. À medida que cresce, se procria, destruindo as plantações. Então, irmãos, os gafanhotos, ele tem desde quando é gerado até aonde ele se torna destruidor. Então, nessa noite, eu quero aqui passar para vocês cada fase do gafanhoto. Então, o profeta Joel, irmãos, ele descreve de maneira clara sobre a ação dos gafanhotos na lavoura, o que era conhecido das pessoas da época, que sobreviviam de suas plantações. Uma praga de gafanhotos era realmente temida pelos produtores, que dependiam da terra para o sustento de suas famílias, e sabiam que as consequências deixadas pelos gafanhotos seriam desastrosas. Mas o gafanhoto cortador, que é simbolizado como uma lagarta, ele quer nos ensinar que é a primeira palavra usada, irmãos, para o gafanhoto cortador, que significa lagarta. Essa palavra aparece apenas 3 vezes na Bíblia. A lagarta, irmãos, também é chamada de roedora ou descascadora, porque corta as folhas da planta. A lagarta, ainda pequena, se abriga na lavoura e corta o fruto, comendo uma parte, fazendo com que estrague o agricultor a não colher o seu fruto por completo. E muitas vezes tem acontecido isso na sua vida. Você não tem conseguido colher o fruto completo, porque existe uma lagarta cortadora sobre você, e você não tem visto. Mas você não vai ver, porque não há o arrependimento, porque o Senhor só trabalha onde há arrependimento. Se você não se arrepender, o Senhor não vai trabalhar sobre a sua lavoura. Então você precisa compreender. E aí, depois da lagarta, veio o gafanhoto migrador, que é a segunda palavra usada para o gafanhoto migrador, que é o gafanhoto quando está em fase de crescimento, e por isso viaja em bandos em busca de alimento. Esta é uma palavra mais comum para se referir ao gafanhoto, usada 24 vezes na Bíblia, irmãos. O Senhor nos alerta desde o começo do mundo. O gafanhoto migrador, irmãos, como o nome já diz, representa a fase migratória, espalhando um rastro de destruição, pois quando acabam de comer em um lugar, logo um passo para outra plantação. E é o que tem acontecido sobre a sua vida. Ele tem deixado rastros de destruição na sua vida, e você não tem visto. E aí vem o gafanhoto devorador, que é conhecido como lacusta,
É a terceira palavra usada para o gafanhoto devorador, que é a sua fase adulta. E aí é onde ele reproduz. Nesta fase, irmãos, o gafanhoto se alimenta muito mais, porque tem o objetivo de colocar seus ovos na lavoura. O nome devorador se refere ao seu poder de consumir a plantação em pouco tempo. Então, irmãos, se você parar para pensar, tem um devorador na sua vida, que está reproduzindo dia após dia, e você não tem visto. Mas o Senhor quer nos ensinar nessa noite com essa palavra. Quer nos ensinar a distinguir em qual fase o devorador, o gafanhoto, está na nossa vida. Então vem o gafanhoto destruidor, que é conhecido como o pulgão. É a quarta palavra usada para falar do gafanhoto destruidor, que se refere ao filhote que eclodiu dos seus ovos, que saiu dos seus ovos, deixando para a lacusta. Este pulgão fica na lavoura e suga a seiva, podendo matar as plantas com uma espécie de ferrugem em seus galhos e folhas, além de ser uma nova geração de gafanhotos que continuará destruindo as plantações. Nesta fase, o agricultor, irmãos, procura agir de forma preventiva para proteger a sua lavoura. Às vezes o diabo, o destruidor, tem deixado uma ferrugem, uma marca nas folhas dessa árvore que o Senhor tem poupado muitas vezes, mas que não pode impedir o agir, porque você não tem se entregue ao Senhor, não tem se entregue a tudo aquilo que o Senhor tem te dado, e você não tem cuidado da árvore que o Senhor tem te dado para gerar frutos. Por isso existe um destruidor. Então, irmãos, os 4 gafanhotos citados por Joel, na verdade, são fases que prejudicam as lavouras, prejudicam a sua vida continuamente. O gafanhoto cortador age cortando as folhas. O gafanhoto migrador quebrando e carregando as folhas e galhos. O gafanhoto devorador consome ainda mais as plantações, a reprodução. E finalmente o gafanhoto destruidor, que corrói os troncos, o caule, que tem te dado vitamina, e as folhas, podendo matar as plantas. Hoje, se você parar para pensar, você tem estado, o devorador tem estado a destruir a vitamina que vem pelo caule, e você tem estado sem força para poder produzir alimento para as folhas. Então que nesta noite você venha lembrar dessa mensagem, mas que você também possa entender que os gafanhotos também podem ser vencidos, mas isso depende de você, depende da sua visão daquilo que o Senhor quer para a tua vida, em o nome de Jesus. E quando eu falo, irmãos, os gafanhotos podem ser vencidos, ele está nos ensinando que nós temos todo o produto, que é a palavra do Senhor, para não deixar que o gafanhoto chegue até a nossa árvore, aos nossos frutos. E quando eu digo isso, não deixa chegar sobre os seus filhos, sobre o teu trabalho, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. Então você pode vencer os gafanhotos que têm estado na sua vida. Então é por isso que eu quero aqui deixar essa mensagem. No mesmo livro de Joel, capítulo 2, versículo 25, ele diz assim: Eu vós recompensarei anos de colheita, consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército que enviei
contra vós. E comereis abundantemente até ficardes satisfeitos, e louvareis o nome do Senhor, o vosso Deus, que procedeu para convosco maravilhosamente. E o meu povo não será mais envergonhado. É uma promessa do Senhor sobre a sua vida. O Senhor está dizendo que se você cuidar da árvore que o Senhor colocou sobre as tuas mãos, se arrependendo daquilo que tem dado vazão para os gafanhotos chegarem, a Bíblia diz que você não será mais envergonhado. É isso que a palavra de Deus afirma. É esta palavra que eu creio. É esta palavra que eu tenho certeza. Porque o Senhor nos ensina nessa noite. Com esta mensagem. Porque o Senhor é Deus poderoso de Israel para nos abençoar grandemente. Então, irmãos, o profeta Joel, quando ele iniciou com este aviso de destruição, ele continua esta mensagem de esperança para o povo de Deus e anuncia a salvação através de um novo tempo, com o derramar do Espírito Santo do Senhor. Então veio o dia do Senhor, tão anunciado por Joel. É o juízo sobre a desobediência, mas as promessas divinas são de bênção e paz sobre aqueles que se arrependem. Então é momento de você se arrepender daquilo que tem estado sobre a tua vida. E esse texto de Joel, irmãos, é muito usado para se refletir a fidelidade nos dízimos, nas ofertas, mas na verdade o contexto não se refere exclusivamente a isso. Embora Joel também diga que foi cortada esta casa do Senhor, a oferta de manjares e a libação os sacerdotes, que está em Joel capítulo 1, versículo 9, podendo fazer uma ligação com a mensagem de Malaquias, que fala do devorador. Mas de maneira bem simbólica, irmãos, os gafanhotos podem representar perdas que temos em nossas vidas. E precisamos tirar lições práticas com esses acontecimentos. Espiritualmente, irmãos, falando, também podem significar a ação maligna que tenta roubar, matar e destruir. Mas que em Cristo sabemos que somos salvos pela fé, que fomos alcançados pelo poder do seu santo nome, em o nome de Jesus. Irmãos, essa mensagem aqui, ela faz que a gente reflita o que precisa ser feito para o gafanhoto sair da nossa vida. Então que nessa noite essa palavra ela possa exemplificar aquilo que você vem passando. E eu quero aqui poder agradecer a Deus por esta palavra, pela sua vida. Então onde você estiver, pense no seu problema, pense neste gafanhoto que tem estado na sua vida. Porque eu tenho certeza que com esta palavra de ensinamento, esse devorador, esse cortador, esse migrador que está na tua vida, vai sair em nome de Jesus. Porque eu creio nesta palavra, que é promessa do Senhor. Em o nome de Jesus. Em o nome de Jesus. Senhor, eu quero aqui agradecer este momento na tua presença, podendo falar, meu Pai, profundamente sobre essa palavra que o Senhor colocaste no meu coração, para poder desfrutar com esses irmãos na tua santa e gloriosa palavra. É isso que lhe peço e agradeço neste momento, Pai, que o Senhor nos ensina a caminhar e matar o gafanhoto da nossa vida, em o nome de Jesus. Pai, muito obrigado por tudo, por essas almas, aonde chegar essa palavra, que ela venha abençoar cada um de nós, em o nome de Jesus. Irmãos, eu quero aqui agradecer a cada um, que a palavra do Senhor venha estar sobre cada um nesta noite. Um forte abraço,
que a mensagem do Senhor esteja sobre você. Até quarta-feira, se assim o Senhor nos permitir. Em o nome do Senhor. Glórias, glórias e glórias. Em o nome de Jesus.